O objetivo desse vídeo é apresentar para você o funcionamento dos hormônios de forma geral, para te dar uma intuição acerca desses componentes do nosso organismo. O nosso organismo é multicelular, então aqui com uma célula, é claro que eu não represento todo o nosso organismo, mas a célula é a unidade individual que precisa ser regida pelo nosso organismo de alguma forma, e com grupamentos de células sendo regidas e funcionando de forma adequada, a gente tem o funcionamento do sistema como um todo. Os hormônios, diferente do que muita gente pensa, não são fatores que são usados para construir nada, eles não participam como se fossem operários de nenhuma formação de qualquer componente do organismo. Os hormônios são sinais. Eles são comandos que o corpo envia. Você conhece o sistema nervoso, sabe que o corpo tem nervos, usa os nervos para enviar sinais, e os hormônios eles são sim diferentes, mas também tem essa semelhança de que eles servem como sinais, só que são sinais enviados pelo sangue. Existem sinais químicos, que os hormônios também são sinais químicos, e existem sinais químicos que são enviados de outros modos. Por exemplo, no impulso nervoso, um sinal químico pode ser enviado ali na sinapse, na conexão entre os nervos, ou, por exemplo, o sinal químico que é liberado pela própria célula sobre ela mesma. Os hormônios são sinais químicos liberados no sangue. Eu escolhi desenhar uma célula aqui com um núcleo e um gene lá dentro, porque o gene não é o único, mas é o ponto de regulação mais conhecido. A gente vai entender tudo isso aos poucos, mas vamos falar dos hormônios. E depois a gente chega lá no núcleo da célula e eu explico o que tem a ver hormônio com gene. Para a gente ter uma abordagem geral, a gente precisa primeiro entender como que os hormônios entram na nossa célula. E aí existem vários tipos de hormônios. A gente tem aqui simplificadas 3 formas dos hormônios adentrarem no nosso organismo. A primeira forma, aqui embaixo, que eu selecionei aqui perto desses hexágonos amarelos, é a passagem direta de um hormônio para dentro da célula. Se eu tenho um sinal que vai reger o funcionamento daquela unidade, ele precisa entrar em contato com aquela unidade. Eu destaquei os genes, né, como o ponto de regulação importante, e tem muitos outros pontos de regulação lá dentro da célula e mesmo aqui na membrana, na parte externa. Então os hormônios podem, primeiro aqui onde a gente começou, entrar diretamente pela membrana celular. Essa é uma forma muito especial de entrada na célula, porque ela não requer um canal, não requer uma ajuda de transporte para que ela seja levada lá para dentro. Ela se difunde mesmo naturalmente, igual eu fiz essa seta em amarelo e estou repetindo aqui. Para que isso aconteça, esse hormônio ele precisa ter uma característica química parecida ali com a da membrana celular, ou que consiga se dissolver nessa membrana. Senão a membrana, apesar dela ser, né, ela não é uma parede, visivelmente, se você vir no microscópio, ou se você imaginar o que ela é, né, ela é feita de lipídios, então ela é meio gordurosa, não é uma parede, mas quimicamente ela é como se fosse uma parede para vários outros elementos. Então o elemento ele vai ver isso daqui como uma parede. Só que aí a gente tem esses tipos de hormônio que são especiais aqui, que não vêm como uma parede, sim vêm como uma passagem direta, algo fluido e que não interrompe o seu trajeto. E o tipo de hormônio que a gente tem como exemplo aqui são os hormônios esteroides. Então a testosterona e o cortisol, que também é um esteroide, um tipo de hormônio esteroide, eles são feitos a partir do colesterol, eles têm propriedades lipídicas, eles têm característica gordurosa e por isso eles fluem pela membrana com facilidade. Um outro tipo de passagem requer sim canais, requer que o hormônio entre, mas precisa ter uma passagem para ele, porque ele vê isso daqui como uma parede, tá? Assim como eu tinha mencionado anteriormente. E aí esses canais eles permitem a passagem do hormônio. Um exemplo de hormônio que passa dessa forma são os hormônios tireoidianos. Então a gente tem aqui o T3 e o T4. O T3 é a formativa, o T4 circula, os dois circulam, né, mas o T4 vai chegar aqui perto e vai ser convertido em T3
vamos supor que essas bolinhas verdes que eu estou repetindo aqui sejam o T3, e ele vai entrar na célula e lá dentro ele vai reger aquela célula. A gente sabe que o hormônio tiroidiano, por exemplo, rege muitos elementos do metabolismo. Existe uma outra forma do hormônio exercer sua ação, e observe aqui a diferença. É uma forma que não entra na célula. Os quadradinhos roxos aqui são quadrados, mas nessa distância parecem círculos, né? Enfim, esses elementos roxos aqui, eles não estão entrando. Eles são, supomos que sejam os hormônios, eles não estão entrando, mas eles estão fazendo alguma coisa aqui. Eles estão interagindo com uma proteína de membrana, essa azul aqui, ele está acoplado na parede, vamos botar assim. Esse hormônio aqui também enxerga a membrana como uma parede, e lá na parede tem, imagina, um botão. E esse hormônio é capaz de apertar o botão e ativar esse botão. É uma simplificação, mas dá para entender que ele, sem entrar na célula, ele consegue disparar uma cadeia de eventos. Aí aqui eu fiz um pequeno desenho que pode significar, por exemplo, quando essa proteína de membrana ela fica ligada em uma outra que está lá dentro. Tá vendo que essa azul claro só está na parte de dentro. E quando ela é ativada pelo hormônio, ela solta uma dessas partes mais azuis claras que vão então desencadear várias ações lá dentro. Isso é uma forma de funcionamento. E aqui a gente tem como exemplo, por exemplo, a gente tem aqui a insulina e as prostaglandinas. Elas são um tipo de hormônio, e a prostaglandina não necessariamente vai ser um hormônio, mas ela é um fator regulador liberado também, né? Às vezes ele pode ser parácrino, né? Que ele é liberado em regiões próximas, mas às vezes ele tem uma ação distante de liberação do sangue, parecido com a ação hormonal mesmo, e aí ela pode agir dessa forma. A insulina também. A insulina ela não vai entrar lá e fazer tudo o que ela faz, ela vai ativar a sua célula dessa forma aqui. E qual que é uma ação conhecida da insulina? Ela ajuda algumas partes do seu corpo, como o fígado, os músculos, a absorverem glicose. Então, como que ela faz isso? Para você entender o que eu estou te mostrando aqui, começando a te mostrar, ela vai se ligar aqui de alguma forma e vai desencadear uma cadeia de processos sem precisar entrar na célula, igual os outros precisariam. E essa cadeia de processos vai talvez abrir um canal aqui para a glicose entrar, por exemplo. Agora, um pequeno aviso: se você está aqui buscando uma revisão para prova em algum acadêmica, você vai precisar se aprofundar mais. Minha ideia aqui é dar um geral, é trazer uma intuição para as provas, na área de bioquímica, biologia molecular. Você geralmente vai ter que conhecer os subtipos desses receptores. E aqui eu estou falando mais de hormônios, né? Eu não estou falando de tipos de receptores celulares, como às vezes cobram nas provas. Todos os tipos, os principais tipos, aí vão falar de, né, proteína, receptor acoplado à proteína G, GS, GI, GQ, tem várias, né, tirosina quinase. Eu não vou falar disso. Isso aqui é para tentar ajudar tanto as pessoas que não são da área, não são acadêmicos, e também quem é, mas para que você entenda da parte intuitiva, que na minha opinião é um ótimo ponto de partida. Então eu não vou passar disso aqui, nessa parte dos receptores eu só queria mostrar 3 formas de entrada do hormônio na sua célula. Isso é importante, isso não é só preciosismo, porque isso daqui é o que determina como o seu corpo regula aquele hormônio. Por exemplo, ou melhor, é um dos determinantes, né, porque existem vários, mas por exemplo, como é que eu vou bloquear um esteroide de entrar numa célula? Isso é bem mais difícil, né? Lá dentro da célula eu posso não ter ou ter os elementos que o esteroide vai ativar para que ele funcione, né? O receptor tem um receptor de esteroide lá dentro, eu posso não ter ele ou ter mais dele, mas é diferente, ele vai entrar na célula se ele estiver presente ali naquela região, e a mesma célula tentando diminuir alguns fatores internos, às vezes ele pode ativar outros, então talvez seja um hormônio um pouco mais difícil da célula regular. Esses canais aqui, como é que eles funcionam? Às vezes eles precisam que um outro fator se ligue a algo aqui para abrir esse canal. Então, às vezes você tem bastante do hormônio, mas está faltando um fator para abrir o canal e fazer o hormônio entrar. Então, isso daqui, às vezes a pessoa pensa, preciso de mais hormônio, eu estou com muito hormônio. Às vezes você precisa mesmo de algum outro fator regulador, ou menos dele, ou mais, ou um desses fatores que permitem a entrada do hormônio, ou eles estão expressos de forma patológica ou não. Isso daqui é muito importante.
existem hormônios que interagem, que competem pela entrada e por aí vai. Então a gente vê que tudo começa daqui. Para regular a célula, o hormônio precisa entrar na célula. Mas e aí, o que acontece depois? Bem, aí que a gente vai falar do gene. Para simplificar a nossa conversa, eu suprimi algumas coisas, então eu botei reticências aqui em cada um desses eixos. O que são essas reticências? São cascatas de processos que vão ser ativados aqui dentro. Eu gosto de usar sempre a analogia de fileiras de dominó. Então uma coisa aconteceu lá em cima, que desencadeia outra, que desencadeia outra, que desencadeia outra, que desencadeia outra. Isso ainda sendo simples, porque na verdade não é assim. Na verdade ele vai desencadear uma, aí ele vai bloquear outra, e aí bloqueando essa, uma outra vai ficar liberada, e aí vai ser um emaranhado de reações que vai acontecer aqui dentro. Quando a gente se especializa ou a gente busca aprender mais sobre um hormônio específico, sobre como, às vezes, a função de um hormônio em um tipo de célula, digamos, na célula muscular, a gente vai ter que conhecer mais dessa cascata interna. Isso varia conforme o hormônio e conforme o tipo de célula, que aqui eu botei uma célula bem genérica, mas se for um músculo vai ser diferente do que se for em um neurônio, por exemplo. De qualquer modo, você, com essas reticências, precisa entender que além de eu ter o hormônio, além do hormônio conseguir entrar na célula ou disparar um mecanismo aqui na membrana celular, ele ainda tem que contar com a presença naquela célula de todos os elementos pertencentes a essas cascatas correspondentes ao hormônio. E mais, ninguém pede um hormônio de interagir com o outro ou de inibir o outro. Então a gente tem que considerar que o que importa numa célula, o que importa para a ação de um hormônio, de novo, não é só ele funcionar, não é só ele estar lá, não é só ele entrar, mas é também você ter um balanço de agentes naquela célula, de forma que a ação que eles vão exercer lá dentro corresponda ao que você quer. Então, para deixar concreto, digamos que a pessoa queira ganhar massa muscular. E aqui a gente tem um hormônio esteroide que a gente sabe que estimula a produção de massa muscular. Mas e se aqui ele estiver sendo influenciado por algum hormônio que bloqueia esse processo? Ou e se para o ganho de massa muscular a gente precisar de mais do que só o esteroide, o que é verdade? A gente precisa que essa célula tenha proteína aqui para que o músculo seja construído, né? Ou que ela tenha acesso para conseguir trazer proteína. A gente precisa que aqui nos genes a gente tenha o código sobre como construir aquela proteína muscular adequadamente. A gente precisa de muita coisa. Logo, o hormônio sozinho, ele não faz nada. Entretanto, quando as condições são favoráveis, o hormônio ele é muito poderoso. Ele é, como eu falei, um regente. Então, é um comando, é um sinal, e você comandar uma pessoa incapaz não vai te trazer muito benefício. Agora, se você der um comando para uma pessoa que é capaz, que está disposta a fazer o que você pede, que está com energia, que tem os recursos, se você fornecer os recursos para ela, ela vai fazer e vai dar certo. Bem, então, como eu estou dizendo, a gente tem essa cascata de reações e todas elas têm um ponto em comum, o núcleo celular, principalmente os genes. O que a gente quer nos genes? Para que eles servem? Eu não vou detalhar a parte genética tanto aqui, mas o que a gente tem que entender é que os genes nada mais são do que códigos. São letrinhas que explicam para a célula, de forma biológica, o que ela precisa fazer. E lá tem instruções para praticamente tudo. Com o tempo, pode ser que a célula mude, os genes também mudam, eles sofrem dano, eles vão ficando, às vezes, ocultos, inacessíveis, e aí pode ser que não tenha comando para tudo. Mas, originalmente, cada célula tem lá dentro dela um gene contendo o comando para tudo aquilo que você é. Então, esse comando ele é bem longo, bem complexo, e ele depende de uma regulação de inúmeros fatores, para que ele seja lido da forma correta. É um manual de instrução que tem que ser lido e executado da forma correta. E o hormônio está entrando lá para ajudar nessa execução de uma forma que seja compatível com o que o seu corpo precisa. Se você faz algum tratamento com hormônio, então você está dando um comando para tentar alterar o seu corpo de alguma forma, porque ele não estava bem antes. E aí essa cascata todinha aqui, o objetivo final dela é conseguir chegar lá no código do seu gene e ler aquilo, executar aquilo, ou às vezes só facilitar a leitura por um outro fator. Então, como eu falei, às vezes você tem um hormônio aqui que facilita
e outro que realmente executa, né? Ou às vezes você tem um que atrapalha, né? Então, tudo isso pode acontecer, mas o objetivo final continua sendo esse dos genes. O resultado é que quando o código é executado, a gente tem aqui uma proteína. Proteínas são elementos de construção do nosso corpo e elas podem ser grudadas com lipídios, que são as gorduras, com carboidratos, com outras proteínas, para formar outros elementos úteis. Aqui eu tentei simular aqui uma proteína de colágeno, que é um emaranhado de 3 tipos de fibras de proteína diferentes, e elas são coladas e elas, né, devido à química, vão assumir uma configuração. Uma delas fica mais emaranhada em volta das outras. Existem vários tipos de colágeno, né? Existem, até pelo que eu me lembro, existem pelo menos uns 4 aí. E cada um deles vai ter uma vantagem e desvantagem. E daí que é o colágeno? Pô, você ouve muito falar de colágeno na mídia. Algumas dessas coisas são verdade, outras são mentira, mas o fato é que o colágeno ele vai ser utilizado como um dos vários componentes de construção do seu corpo. No osso tem colágeno, no tendão tem colágeno, no seu tecido subcutâneo tem colágeno, no cabelo, né, no couro cabeludo tem colágeno, na pele tem colágeno. O colágeno é utilizado de várias maneiras para construir os nossos tecidos corporais. Então aqui você fez um componente. E é por isso que o que eu preciso que você entenda sobre hormônios é que, assim, a gente fala de forma bem ampla. Temos um hormônio que esse aqui é o hormônio do acelerador do metabolismo, esse aqui é o hormônio que cria músculos, esse aqui é um hormônio que dá disposição. Mas hormônios, eles na verdade são fatores que vão regular toda uma cadeia de processos para que no final componentes sejam fabricados da melhor forma possível. E não existe o componente da disposição, não existe o código da disposição. O que existe são códigos que formam esses componentes que, quando você conseguir utilizar esses componentes para construir diferentes aspectos do seu organismo, enzimas, outros hormônios, partes de uma célula, moléculas transportadoras que vão ajudar o seu corpo a levar as coisas de um lado para o outro. Quando você constrói isso de uma forma correta, encadeada, e com você tendo hormônios, neurotransmissores e tudo mais regendo o seu corpo da melhor forma possível, aí você talvez vai conseguir ter esses resultados práticos. A motivação, a disposição, a ganho de massa muscular, libido, tudo isso vai ser o resultado de um encadeamento de processos utilizando essas estruturazinhas simples aqui. E é por isso que a lição mais importante sobre hormônios é que eles são poderosíssimos. Doses extremamente baixas deles conseguem executar comandos muito complexos e influenciar esses comandos com muita força no seu organismo. Eles são influenciadores fortes de muitos desses nossos genes, mas nenhum hormônio ele é sozinho capaz de executar essas tarefas que nós queremos. Esse resultado prático ele não é dependente de uma única molécula, mesmo que sejam os poderosos hormônios.